Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como a VUNESP tem tratado os temas de organização. Vem comigo. Vamos lá pessoal. De acordo com as noções de administração, assinale a alternativa que apresenta dois tipos de estruturas organizacionais. Pessoal, é logo a letra A, formal e informal. O que é isso? Estrutura formal é aquela estrutura que você vê no organograma. E a estrutura informal é a que tem relação com as amizades e relações pessoais que as pessoas têm umas com as outras, inimizade, você já conhece o cara fora do trabalho, é teu parceiro de pelada e por aí vai, tá? Então, são classificações de estruturas organizacionais, aí tem aberta e limitada, nada a ver, nacional e estrangeira, mista e privada, isso aqui nada... Mas a gente consegue matar essa questão mais por eliminação do que qualquer outra coisa. Então, letra A é uma classificação de estrutura formal e informal. Belezinha, é o nosso gabarito, vamos que vamos. A gerência industrial de uma empresa é constituída pelos seguintes setores: perfuração, polimento, tratamento térmico, pintura e montagem. Essa divisão da área industrial revela uma departamentalização por. Vem para mim aqui. Pessoal, departamentalização nada mais é do que como a gente vai agrupar aquelas pessoas de acordo com algum critério que você escolha. Então, existem vários tipos de departamentalização. A gente tem departamentalização funcional, que é você departamentalizar por especialidade. Então, que é a mais comum, que mais tem. Departamento de financeiro, departamento de vendas, departamento de produção, departamento de pessoal. Então, é por função, é por especialidade, é funcional. Você pode departamentalizar, por exemplo, por área geográfica. Gerência do Sudeste, gerência do Nordeste, gerência do Norte, do Sul e por aí vai, tá? Você, por alguma região, seja ela qual for, pode ser estado, país, município, o que for. Você também pode departamentalizar, por exemplo, por clientela. Então, por exemplo, você vai no teu banco, às vezes tem isso, né? Gerente pessoa física, gerente pessoa jurídica. Ele está diferenciando ali, está setorizando por clientela. Pode ser também, como a banca está falando, por processo. O que é uma departamentalização por processo? De acordo com o processo que é feito naquela área. Então, volta para a questão aqui. Você está falando aqui de perfuração. Tem um processo ali, não tem? Polimento, tratamento térmico, pintura, tudo isso é processo. Montagem. Então, ele vai falar aqui, é uma departamentalização por número de funcionários? Isso nem existe. Por produto, não. Uma departamentalização por produto seria o quê? Por exemplo, brinquedos, geladeiras, seja lá o produto que aquela organização faz. Por clientela, também não é isso aqui, né? Por processo, tá? Região geográfica também não tem nada a ver com o que a questão está falando. É mesmo letra D, por processo. Vamos que vamos. A estrutura formal de uma organização é representada invariavelmente por meio de... Pessoal, estrutura formal é representada pelo que a gente chama de organograma. Então, você já viu com certeza, é só você entrar num órgão público ou numa empresa que você vai ver ali aquele quem é quem, né? Quem é quem, aí você tem muitas vezes ali organograma. Aí tem lá quem é o presidente, quem são os diretores, ou no caso do setor público, quem é o ministro, secretários, coordenadores de área. E nosso gabarito é um organograma. O gráfico não deixa de estar certo, né? Porque um organograma deixa de ser um gráfico, mas não é muito específico. Diagrama, representação, fluxograma, que é gestão relacionado com processos. Então, nosso gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos que vamos. Há dois tipos básicos que norteiam a escolha de um desenho organizacional. Todos os desenhos estão em um ou em outro tipo. Um é um modelo mecanicista. O outro é um modelo orgânico. Assinale a alternativa que contém características do modelo orgânico. Pessoal, basicamente, o modelo mecanicista, vira para mim aqui, seria um modelo mais tradicional. Aquele modelo que vê aquela organização como uma engrenagem. O próprio nome mecanicista
passa essa ideia de algo mais estável, de algo mais tradicional, menos flexível, você uma visão daquela organização como se fosse uma máquina, tá? Já quando a gente pensa modelo orgânico, é exatamente um modelo mais flexível, que vê aquela organização como um corpo vivo, tá? O próprio nome orgânico tem essa visão de algo mais flexível, que seja mais maleável e nada mais é do que você visualizar uma organização por essa maneira de ver. Então vem para cá. Ele está querendo aqui, assinale a alternativa que contém características do modelo orgânico, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui de alternativa? A estrutura é vertical, com muitos níveis hierárquicos. Pessoal, estrutura vertical. O que é uma estrutura vertical? Exatamente com muitos níveis hierárquicos. Isso tem a ver com o modelo orgânico ou mecanicista? Mecanicista, né? Então, exatamente aquela organização tradicional, com várias... você para passar a informação lá do nível operacional lá para o chefe, passa para um monte de gente, tudo burocratizado e tal, é modelo mecanicista. Vamos lá, letra B. A comunicação é formal utilizando a cadeia de comando. Formal é exatamente essa, que você para falar com o cara lá em cima, você tem que passar aqui por vários chefes, aí depois que ele decide, volta a informação aqui, até chegar em você, dura uma eternidade, e isso é modelo mecanicista. Modelo orgânico, você teria uma comunicação informal e que não precisa respeitar essa cadeia de comando aqui, tá? Letra C. A hierarquia e o controle prevalecem. Não, hierarquia e o controle prevalecem no mecanicista. Então, vou botar aqui um Mzão aqui, tudo isso é mecanicista. Letra D. Agora sim, a estrutura é horizontal e achatada. O que é uma estrutura horizontal e achatada, pessoal? Exatamente uma organização com menos níveis hierárquicos, fica mais... Parece que alguém sentou em cima ali, né? Mais achatada. E existe mais relação, assim, o que a gente chama de fluxo de comunicação é mais horizontal. Das áreas se conversando, uma visão mais por processo, em vez da preocupação ser de você vertical, né? Uma visão mais horizontalizada da organização. Essa sim é um modelo mais orgânico. E letra E. As decisões são centralizadas na cúpula. Isso aqui também é mecanicista. Nosso gabarito é mesmo a letra D de dado. Vamos lá. O organograma é a representação gráfica de uma estrutura organizacional. Frente a um organograma que apresenta duas estruturas coexistindo num só gráfico, na mesma organização, sendo uma estrutura tradicional e a outra uma estrutura por projetos, será visualizada uma estrutura... Pessoal, isso aqui é o caso clássico de uma estrutura matricial. Uma estrutura matricial nada mais é do que uma estrutura híbrida com somatório de duas. Ou seja, você tem aqui um organograma, por exemplo, funcional. Então, aqui, por exemplo, o chefe de marketing, aqui o financeiro, aqui o de gestão de pessoas. E abaixo dele, ele tem os seus subordinados. Tá? Isso seria uma estrutura tradicional, né? Só que você tem aqui o gestor de projetos A, o gestor de projetos B, que ele também está coordenando uma equipe que pega a gente de cada uma dessas áreas aqui. Por isso que a gente chama de matricial, porque ele parece uma matriz. Então, assim, fica essa relação de cima para baixo e também lateral aqui fica aparecendo uma matriz. É exatamente o que a questão está falando aí, ou seja, duas estruturas coexistindo num só gráfico, na mesma organização, uma tradicional e a outra uma por projeto. É o caso da estrutura matricial aqui, letra D de dado, é o nosso gabarito. Vamos mais uma aqui, a evolução dos desenhos estruturais organizacionais rumo a maior flexibilização resultou em uma estrutura híbrida. Essa estrutura personificada por uma rede de interações entre as equipes relacionadas aos projetos e também às funções tradicionais é denominada, então lá, A, B, C, D, E, é mais uma vez falando da estrutura matricial. Então ele está falando de maior flexibilização, que é o caso
de uma estrutura matricial que dá mais flexibilidade, porque utiliza aquelas pessoas tanto no seu departamento funcional, né, quanto no projeto. Então, aquele carinha, ele responde tanto para o chefe dele funcional, quanto para o gerente de projeto, e ele acaba se relacionando com pessoas de todos os outros órgãos. Então, você realmente tem mais interação entre as equipes. O que acontece numa estrutura tradicional? Se você trabalha na área de finanças, você acaba só se relacionando com o pessoal de finanças. Se você só está na área de gestão de pessoas, você só se relaciona com aquele pessoal de gestão de pessoas. Na matricial, você acaba forçando esse profissional aqui a trabalhar com vários outros colegas de outros departamentos, tá? Então, isso aí, vamos lá, a letra D de dado é o nosso gabarito. Vem para mim aqui. É isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima, um grande abraço.